Olá, boa noite! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Calmamente Podcast. Boa noite, gente. Maravilha estar aqui com vocês. Fica conosco até o final, que tem coisa maravilhosa aqui. Hoje, né, nosso tema, assim como do episódio passado, também é muito importante e vai ser muito interessante. Tenho certeza que vai prender vocês aí do começo ao fim. Né, o tema hoje do nosso episódio é Descobrindo o Autismo na Fase Adulta. Né, semana passada a gente trouxe uma especialista, onde ela tirou várias dúvidas, principalmente de vocês espectadores, né, que nos mandaram lá no nosso Instagram sobre o que é o autismo, né, como é essa investigação, como são os comportamentos. Né, então, quem não assistiu, volte lá no episódio passado, né, Eunice, que vai linkar um com o outro. E lá a gente falou muito na questão da fase na infância. E hoje a gente trouxe uma convidada, né, igual eu mencionei no tema, sobre autismo na fase adulta, né? Então a gente vai conversar um pouquinho com ela, vai tirar algumas dúvidas, né? Saber um pouquinho dela, como foi todo esse processo após o seu diagnóstico. Então nosso objetivo, né, é que hoje você também que é adulta aí assistindo, que é para toda a família, tem alguma coisa que você talvez se identifique, né? E vai ser de muita informação, de muita edificação para toda a família, né? E como a Mireia falou, no episódio passado nós falamos sobre a importância de observar nas crianças o comportamento, né? E dela receber esse diagnóstico precoce, e principalmente a importância da terapia e de todo apoio para a família. Mas no episódio de hoje nós vamos falar do autismo na fase adulta, né, como foi receber esse diagnóstico depois dos 40, que é considerado fase adulta, né, nos quais os desafios e comportamentos observados. Sabemos que esse diagnóstico tardio traz consigo também muitos desafios, inclusive emocionais, e educacionais e principalmente sociais, né? Exatamente. A gente quer muito conscientizar todo mundo, né, sobre a importância de observar os comportamentos, né, estereotipias, como tem levado a vida, porque já dando adentro assim, né, a nossa convidada descobriu o diagnóstico após o diagnóstico do neto, né? Então, às vezes, se o neto não tivesse recebido esse diagnóstico, a gente não sabe como seria hoje. Eu tenho certeza que foi uma mudança de vida, né? E pode ter sido muito positiva, acredito que está sendo muito positiva. Né? Vamos lá falar da nossa convidada? Vamos. A nossa convidada tem 51 anos, ela é casada, mãe de 2 meninas, igual a gente mencionou, avó, né? Vou falar um pouquinho. O nome dela é Marta de Moura Rosa. Seja muito bem-vinda, Marta. Muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite. A gente ficou muito feliz. A gente queria fechar o mês de abril, assim, trazendo uma pessoa mesmo. Quando a Anice mencionou, eu falei, então vamos tentar. E deu certo. Né? Tenho certeza que quem assistir vai ser muito educativo para quem estiver assistindo. Agradeço vocês também pelo convite. É uma coisa que ultimamente eu estou gostando muito de falar, né? Que bom! Até por essa mudança de vida mesmo. Eu acho que a gente está aqui com um propósito. E o meu, eu acho que é dar uma luz, assim, sobre algumas coisas que eu passei, né? E quem sabe ajudar alguém aí. Com certeza. E que bom que você está gostando, né, de falar sobre esse assunto. Então, tenho certeza, assim, que as pessoas têm muito o que aprender. Verdade. Ai, também ela é professora, viu, gente? É professora, aposentada, né? Tem pouco tempo, e olha as habilidades, né? Mesmo diante dessa condição, ela também desenvolveu muitas habilidades e ajudou muita criança aqui. E agora, né? Ela está tendo quase como uma missão agora, eu já entendi esse negócio, de ajudar algumas pessoas, né? Nessa transição, nessa fase também, conhecendo a si mesmo e conhecendo o que é o TEA, né? E ela vai contribuir bastante para a gente aqui.
Fique ligado até o fim, chama papai, mamãe, filho e venha calmamente, que isso vai dar uma acalmada em você, que hoje que às vezes está angustiada sobre esse tema, ok? Vamos juntos. Assim como os outros, né, a gente quer fazer um pouco de forma de perguntas, né? Sinta muita vontade para responder qualquer pergunta, né? A gente fez um esboço de algumas mais interessantes, as curiosidades, né, Eunice, que a gente acredita que as pessoas tenham, tá? Então a gente quer fazer esse bate-papo assim de forma bem, bem leve, tá ok? Martinha, o que te levou à busca do diagnóstico do autismo? Meu neto nasceu e desde muito novinho a gente percebeu algumas diferenças, né? Barulhos com medo de alguns barulhos, né? Ficar desconfortável, atraso na fala, algumas características que vocês devem ter enumerado aqui, né? E eu fui achando tudo muito natural, porque assim, eu não via diferença, né? Então, para mim tudo era até então era natural, mas a minha filha, a mãe dele, começou a achar que não era. E aí a gente procurou a Elaine, que era psicopedagoga da escola na época, né? E ela nos ajudou, assim, na época era até Asperger, né? Agora já não tem mais essa diferenciação, mas na época tinha. Aí a gente resolveu procurar o diagnóstico dele. Durante esse período de observação, de diagnóstico e tudo, a minha filha percebeu que eu era muito igual a ele. Muita coisa, muito parecida com ele, né? Aí ela falou, mãe, eu acho não, tenho certeza que a senhora também é autista. Por que a senhora não procura ver? E aí, por insistência dela, né? Porque a gente fica naquela crença que todo mundo fica, não, já estou velha, adulta, já estou quase me aposentando, já, né? Então, para quê, né? Mas aí ela foi insistindo, eu falei, quer saber? Vou procurar. Procurei a psiquiatra, que me encaminhou com a neuropsicóloga, né? Fiz mais de 100 testes. São muitos testes a gente faz. Né? Alguns ela vai repetindo até... Porque ela me explicou que é muito difícil o diagnóstico assim, de autismo, porque tem outras condições que são muito parecidas, como TDAH, essas outras são muito parecidas, principalmente em adultos. Então, são coisas que são muito diferentes de separar, até porque o autista nunca é só autista. Né? Então, eu descobri que eu tinha hiperatividade que eu escondia, que eu também não sabia que eu era, né? Não tinha ideia, porque sempre me falaram, nossa, é muito calma, muito tranquila, né? Eu sempre achei. Mas por dentro a agitação é crescente, né? Eu não sabia que é uma coisa também que eu gostaria de informar, né? Que o TDAH não é só de você ficar nervosa ou agitada, é por fora. A maioria é por dentro, principalmente mulheres. Né? Essa agitação também é por dentro. Quando a mulher é muito tolhida, né, como eu fui também, você é obrigada a esconder muita coisa. Então é mais difícil. Foi assim que eu descobri. Né? Fiz o da minha filha caçula, que também é autista, né? Sua filha também? Qual a idade dela? Ela está com 19 agora. A mais velha ainda não consegui fazer o diagnóstico, é uma coisa muito cara, né? Fazer. A gente tem que ir aos poucos. Mas eu creio assim que talvez ela não seja autista, mas o TDAH, com certeza. Né? Sim. O diagnóstico veio a partir dessas suspeitas que começou. Eu tinha muitos comportamentos que ela falava que eu tinha, mas aí eu pensava assim, mas poxa, como assim não é normal? Para mim é normal, né? A forma de você ficar nesse vai e vem, para mim era normal. Me acalma eu ficar assim, me acalma. Então, se alguém está nervoso perto de mim, se meu neto chora,
alguma coisa acontece, né? Alguém cai, algum acidente acontece, qualquer coisa que eu fico nervosa, acho que como eu não aprendi a externar, então eu fico, né? Tanto em pé como sentada. Eu acho que me acalma. É meio que um ninar, Isso. né? E quando eu vou dormir, porque a gente tem muita dificuldade no sono, né? Eu também gosto de me balançar. E ela mandou um vídeo do meu neto balançando. Eu falei, mas eu faço isso desde que eu me entendo por gente, eu faço isso. Então eu acho muito normal. Ela, mãe, mas não é normal. E o neurologista dele falou, o neuropediatra falou que não é normal. Então, realmente, eu tenho que ir atrás aí, porque, né, vai explicar muita coisa, né? E aí você vai lendo, vai estudando a respeito, vai vendo outras pessoas que também descobriram quando adultos e tudo, e você vai se identificando, e aí só faltou mesmo um profissional, né, falar. É isso. Quando o profissional falou, é esse o resultado, é esse o diagnóstico, como você se sentiu? Você, isso, assim, a família, né? Já estava a história do neto. Quem saiu primeiro, seu ou do neto? Isso que eu ia perguntar. E a filha, né? Primeiro Quem foi neto. o primeiro? Aí depois saiu o meu, depois saiu da minha filha. Depois. Assim, eu vou te falar que foi um misto, né? Porque você fica assim, poxa, é um choque. Mas ao mesmo tempo é um alívio. Porque você se vê diferente a vida toda, né? Você é taxado de tantas coisas, você recebe tantos nomes, né? De esquisita, de lerda, de tudo quanto é jeito. Você recebe muitos adjetivos negativos, né? E você fica se questionando por quê? Por quê? E você fica tentando se adequar àquilo tudo. Quando você descobre que é uma condição sua, um jeito seu, você se permite ser você e você sente como se fosse um alívio, sabe? De saber tudo aquilo e de saber, poxa vida, eu não tenho mais que me forçar a ser igual ao outro, né? O dito normal, né? Que eu vi a minha até falando, achei muito interessante, né? O que é o normal? O normal não é ser igual, né? Mas, assim, os neurotípicos têm uma diferença, né? Que a gente fica tentando, assim, se encaixar nos lugares, a gente fica tentando ser uma coisa que a gente não é. E aí a gente acaba sofrendo. Aí vem depressão, ansiedade, a autoestima cai bastante, né? Então, assim, depois que eu descobri, minha autoestima melhorou, meu relacionamento com as pessoas melhoraram, com a minha família também melhorou. Aí a gente foi descobrir que a gente tinha mais pessoas autistas na família, né? Alguns com um grau assim, até mais elevados que a gente pensava que era assim, uma pessoa com dificuldade intelectual e a gente viu que não era. É uma pessoa com autismo mais severo que a gente, né? Então, assim, para mim foi esse conflito aí. Na mesma hora que eu fiquei assim, poxa, é aquele choque. Eu acho que é de qualquer coisa que você descobre que você tem, né? Qualquer condição, assim. Mas para mim foi mais de alívio. Eu saí mais feliz do consultório do que eu estava antes. Mais aliviada, mais tranquila. Para mim foi libertador. Eu tinha muito quadro depressivo. Desde que eu descobri o diagnóstico, eu venho fazendo tratamento correto, né? Eu já não tive mais nenhum episódio. Nem de ansiedade, nem de depressão. Que perfeito, nossa. Entendeu? Então, porque eu me cobrava muito. A minha depressão era causada por essas diferenças que as pessoas não entendiam. E que me rotulavam. E você acabava se culpando, né? Por conta, por que eu tô assim? Por que eu tenho esse comportamento? Exatamente. E acaba aquela sua obrigação de ser o que as pessoas esperam de você. Né? Então, eu não espero que as pessoas
me entendam. Quando elas não me entendem, eu só digo para elas, olha, eu vejo as coisas de uma maneira diferente, então você desculpa, mas eu não vou me forçar a entender isso se você não explicar. A literalidade, para mim, é um dos pontos que eu acho mais, assim, difícil das pessoas entenderem. Porque para mim é difícil entender, não tudo, mas certas nuances, assim, para mim é difícil de entender. Né? Certos comportamentos, é difícil de eu olhar para você e saber se você está brincando, se está falando sério, se você está me ofendendo, se não está. Então, tem algumas coisas assim que para mim é difícil. Aí você acaba sendo taxado de uma pessoa que deixa os outros fazer o que quer com você. Meio que inocente. Isso. Mas não é bem isso, é porque você realmente não entende aquilo. Você não compreende que a pessoa está te ironizando, está sendo sarcástica, sabe? Algumas coisas assim que você vai passando por do seu cotidiano que você já aprendeu mecanicamente, não que você entenda, mas que você estava percebendo, você ainda consegue, mas muita coisa para mim até hoje é muito difícil, assim, comportamentos, jeitos de olhar, faz uma piada, não sei se é uma piada, se você está brincando, se você está falando sério. Tive muita briga com meu marido por conta disso, porque ele queria brincar. Eu já ia perguntar isso. Ele queria brincar, assim, fazer umas brincadeiras, eu nunca sabia se era sério, se não era, acabou gerando briga. Porque eu levava todo mundo para pé da letra. Tem, no relacionamento íntimo, marital, tem muito nuance dessa, né, desse abstrato, né? Então, realmente... Aí fica muito claro, ele já se acostumou com esse negócio. Não sou muito de tocar, não sou muito de abraçar, não sou muito de beijar, não sou muito... Então, não sou muito assim, né? Então, ele sentia muito. Por que você não sente ciúme de mim? É porque eu não percebo que outra... Na maioria das vezes, eu não percebo que outra mulher está dando em cima de você, querida. Eu vou saber o que eu posso fazer. Não percebo. Nossa, Então, é difícil. E também, eu acho assim, um sentimento tão... Eu não consigo entender isso. Nossa. De certa forma é aliviador, porque para quem é muito ciumento, percebe demais, até o que não existe, né? Cria muitas coisas. Cria muito, né? De certa forma Aí ele agora entende muita coisa. Então, nosso relacionamento também melhorou. Que perfeito. Já era assim, era bom, porque apesar de tudo ele me entendia, né? Mas ele passou a entender mais, né? Ficou mais fácil. Nossa, que bom. Teve uma compreensão muito boa, acolhimento. Acho que junto, igual você mencionou a questão, né, da depressão, ansiedade, acho que veio o autoconhecimento, né? Quando eu me conheço, entendo meus comportamentos, quem eu sou, dá esse alívio, assim, né, de tirar algumas cobranças que pode ter tido. Alguns traumas que você ficou, alguma situação que você viveu que você não entende, né? E que você acha que isso aí marcou a sua vida por uma situação, até um relacionamento com meu pai, né? Que eu acabei descobrindo que mesmo ele foi falecido e tudo, né? Eu acabei descobrindo que, na verdade, ele também ele também não sabia demonstrar amor, carinho, afeição. Ele não tinha toque, ele não tinha... Então, tudo era, assim, muito... Muitas coisas as pessoas ficam assim, não, é porque é igual o pai, não fica assim? Não, é porque herdou do pai, herdou da mãe, é o jeitinho da avó. É de família. Aí é de família, aí vai deixando, a menina, né? ela idealiza muito o pai, não é? Sim, e eu pai não é o podia herói. fazer isso, porque meu pai não se permitia, ele não conversava, ele não, entendeu? Então, assim, ele falava palavras que machucavam, mas que eu percebi que não era a intenção dele, ele só não sabia se expressar. É um e dos ele não pilares, sabia né? me ver como eu era, porque na época ninguém tinha essa noção, né? Minha mãe quis se culpar, eu falei, mãe, não se culpa, porque na época que eu tive essa infância, adolescência, tudo, não se falava nisso. Não tinha o conhecimento que nós temos agora.
E eu vou dizer sinceramente, eu criei minhas filhas, criei a caçula e tudo. Sempre estimulei demais, porque eu falava assim, eu não quero que as minhas filhas passem pelo que eu passei. Então eu achava que era falta de estímulo, né? Eu estimulava muito. A professora já faz isso, né? Mas na condição, né? Então, assim, a gente não. Eu mesma não tinha essa percepção. Se o Arthur não vem, a gente não ia. Arthur Fernandes, né? Se ele não vem, a gente não ia passar a vida despercebido. Provavelmente a minha filha caçula ia passar pelas mesmas dificuldades, né? Depressão, tudo, e a gente não ia descobrir. Ia sempre dizer que negócio é de família. É. Mas era que libertador. Você falar assim, em relação ao meu pai, hoje eu fico tranquila, até minha mãe que quis se culpar, né? E eu certamente seria assim, já me culpava também, porque eu também não conseguia ser assim com meu marido, e é provável que também com os filhos não. E olha como é libertador, liberta de muita coisa que vai a outra geração acima de você, né? Então, assim, gente, eu tô assim. Sim. Eu vi um momento que você se emocionou aí, quando você falou que foi ao mesmo tempo choque, mas depois foi libertador, e quando você vai falando essa libertação, você se emociona, gente, é maravilhoso, gente. É assim, as pessoas têm medo de se descobrir, fogem muitas vezes, mas quando se descobre, é muito libertador, né? Vale muito. Extremamente libertador. Muito bom. Assim, eu não sei nem explicar o tanto que é bom, sabe? Assim, você ser uma pessoa assim que. Minha mãe tratava, né, da minha depressão, e depois eu fui seguindo esse ritmo. Eu comecei a ter depressão com 7 anos de idade. Nossa! Então não era uma depressão. Era que eu tinha crises de autismo, era podada, né? Via os outros agindo de maneira diferente, me sentia diferente, mas não sabia identificar isso, não sabia porquê, não sabia, né? Seria um sentimento de inadequação muito forte, Isso. que o tempo todo parece que você não era, né? Seria mais isso. Todo mundo tem muitos amigos, sai, aquela coisa, tem amizade. Eu fazia amizade que eu não conseguia manter, né? Era aquelas dificuldades assim que não conseguia entrosar, brincadeiras eu gostava só, era tudo muito assim, tinha muitos, assim, como é que eu vou falar, indícios ali escondidinhos, mas que não perceberam na escola, não perceberam que eu fiz muito tratamento psicológico, não perceberam, psiquiatra não perceberam, por quê? Porque era uma coisa que não se falava muito, né? Era uma coisa que não tinha muito, assim, por onde ser. Né? E aí você vai jogando a culpa nos traumas de infância, e esses traumas são somente seguidos. E linkando, né, você mencionou com o que a Laiane mencionou, como é importante, né, como ela trouxe assim, a questão do autismo, que é algumas características, professores, pais, cuidadores, observar isso na criança, porque quando descoberto cedo, por exemplo, o seu neto deve fazer as terapias, né, deve passar pela questão da atividade de vida diária, de ser ensinado, né, que ela for que começa a ensinar para a criança algumas coisas. Então ele vai compreendendo e ter noção desse comportamento, que é algo que na infância, por não ter descoberto, não se entendia, né? Determinado comportamento, não era ensinado, né? Então, o seu neto hoje vai ser totalmente diferente, né? Que ele vai ser treinado para isso. E assim, a criança já está se entendendo, ele não vai passar por esse sentimento de inadequação, que vira uma depressão, uma angústia, né? Ele já vai estar tão livre. A condição gente, que legal, tem. Tão livre, tão liberto disso, né? E a ser ele mesmo. Essa é a verdade, ser ele mesmo. Não gosto de abraçar. E ponto, né? Ele pode dizer, eu não entendi o que você falou, eu tenho autismo, pronto, explica melhor. Ele fala. Então que perfeito, já fala. Ele fala, a pessoa vem assim, fala assim, você não gosta disso, você não quer isso, aqui. Ele fala assim, não, é que eu sou autista. E tem coisa que eu não gosto. Que perfeito. Né? Porque ele é muito seletivo. Então você sai com ele, você quer dar as coisas, fala assim, aí as pessoas ficam forçando, né? E ele fala, não,
não gosto, porque Libertador. eu sou autista e não gosto. Às vezes a gente tá num lugar assim e fala, não dá, vamos sair, vamos dar. Aí você, eu super compreendo. Acho que a minha filha fala isso, fala assim, a minha mãe consegue ter um diálogo e acalmar o Arthur como ninguém. Aí, no começo, eu atribuía isso, porque eu sou professora há muito tempo, uma experiência, lido com criança, né? Mas não é, porque realmente eu entendo o que ele está sentindo na hora. Aquele sentimento de incompreensão. Que ele fica, mas vó, ele com a mãozinha assim, falando, mas vó, ela não está entendendo. Né? Eu falo, não, assim, eu entendo você. Os pares, né, que se entendeu. Formou os pares ali que se entende. E é perfeito, Assim, gente. porque quando né, não se sabe na infância, às vezes fala, não tô te entendendo, tem que fazer assim, tem que estar assim, tem que abraçar assim, tem que, né? E vai forçando aquilo na criança, que às vezes causa outras questões. Né? E quando entende, não, ele não quer abraçar agora, né? Não, ele não quer estar perto agora. E respeitar esse limite Respeito. é muito diferente. Né? E tem uma coisa que acontece desde criança, tem minha neta, e as pessoas assim, dá um beijo nela. Eu falei, não, não manda ela beijar se ela quiser, Exatamente. voluntariamente. Vai lá, abraça seu tio, vai lá, dá um beijo nele. Não. Ai, que lindinho. Aí a criança em troca desse negócio, mas vai chegar um tempo que essa criança pode não suportar, e se não for da natureza dela. E fica né, criando esse ritmo, né? A minha filha, a Su, quando nasceu, eu sofri muito com ela. Por quê? Porque ela não fala com ninguém. E se alguém pegasse, assim, minha cunhada, meu irmão, até meu marido mesmo, pegasse ela chorava até ficar roxa. Novinha. E a gente descobriu que é porque ela tinha necessidade de pôr o dedo na boca. Então, toda vez que ela começava a chorar, ou ela botava o dedo na minha boca ou na dela e ficava calma. E a gente começou a ensinar isso para as outras pessoas. Ela fez isso até uns quase 3 anos. E eu não entendia, né? Eu acho que influenciou, mas se ela se acalma, vamos fazer, né? E era uma coisa assim muito forte. Ela não gostava de ir com outras pessoas. Mas eu achava assim, eu não gosto de sair, não saio. Ela quase não vê ninguém, deve ser por isso. Mas não é. Já era um indício de que ela era autista, né? Meu neto é a mesma coisa. E cada um vai arranjar uma maneira de se acalmar. Um balança as pernas, outro balança coisa, né? Cada um vai arranjar um jeitinho de, naquele momento, e a criança já tinha conseguido isso, e uma mãe para entender, né? Exato. Então foi bem observador, né? Nem com meses, observando mesmo sem neta. ter o conhecimento, a gente acaba, né? Instinto materno é uma coisa linda demais. Não, com certeza. Após o diagnóstico, né, que você recebeu, mudou alguma coisa assim nessa responsabilidade do dia a dia, do trabalho, algum tipo de tarefa? Ou tudo continuou? Não, agora eu sei que eu tenho. Mudou, porque assim, eu readaptei, né? Por conta da depressão. E porque acabou, por conta dessa depressão muito forte, acabei tendo fibromialgia também. Então acabou que eu readaptei e eu fui para a biblioteca. Então, assim, eu tinha muita dificuldade para contar história para os meninos quando tinha professores perto ou quando tinha muitos alunos. E eu achava que eu estava tendo uma crise de pânico, que era síndrome do pânico. Aí eu falei, não, vou superar isso. Então eu me forçava a ir na frente, contar história para a escola toda, sabe? A participar de certas coisas. Eu me forçava isso porque eu queria vencer esse obstáculo. Depois que eu descobri, eu parei. Nem as pessoas da escola foram muito compreensivas e não me forçaram mais a isso, como eu também não me forcei. Então, assim, eu ia para festas. Então, eu começava a sentir muita dor porque era muita gente, muito barulho, eu ficava muito agoniada. Então, eu queria ir embora, mas não queria falar porque eu não queria chatear o marido, a filha, os sobrinhos, né, as pessoas que estavam perto.
Uhum. Hoje eu já me permito falar, não vou, não vai dar. Ou então, não, hoje eu tô legal, hoje dá para passar por isso, né? Uhum. Que a gente, eu não sei se a especialista falou, mas a gente tem uma bateria social, a gente Sim, aguenta, sim. né? Até certo ponto aquilo ali. Mas também tem a compreensão da família, porque quando eu falo assim, gente, eu preciso ir para casa, ninguém questiona, né? Todo mundo vai na hora que eu falo, né? Ou se vai ter uma reunião de família, eu falo, olha, hoje eu não tô legal para estar socializando. Não, tudo bem, ninguém cobra. Então mudou muita coisa. Mudou. Eu já não me forço a fazer coisas que são gatilhos para uma crise, né? Uhum. Porque coisas que eu achava que era assim, por exemplo, se eu ficasse nervosa, eu começava a vomitar. Era do autismo. Dor de cabeça. Uhum. Quando eu ficava nesses lugares, doía muito a cabeça, dor no corpo. Tudo isso eram gatilhos para isso. No outro dia, eu ficava parecendo uma pessoa de ressaca mesmo. Uhum. Seu corpo cansa, você está cansado, você não quer falar, você só quer ficar deitado quietinho. Eu achava que era da depressão, não é? É o autismo que traz isso, porque a sua bateria social se esgotou. Então você quer ficar mais quieto, mais tranquilo, né? Uhum. De certa forma, você respondeu muita coisa aqui. Você foi indo e a gente já viu aqui que já respondeu eu também muita coisa, né? Então, assim, perguntar é voltar de novo, Sim. né? Mas, nossa, eu tô assim também, bem encantada. Quantas vezes eu te vi apresentando trabalho lá, não imaginava tal fator. Não imaginava. Você fazia tão bem. Isso é chamado, um termo em inglês, masking. É quando a pessoa faz algo para agradar os outros ou deixa de fazer para não desagradar. Então, ela está sempre se podando e isso dá um desgaste muito grande das suas energias, nas suas emoções. O preço é bem caro. É um preço caro, né? Então, assim, você fez muito tempo isso, então tanta coisa, fibromialgia, depressão, ansiedade, e todo mundo levando para essas outras comorbidades, quando na verdade tudo isso era a sua bateria que descarregava e você já não estava dando conta mais. Falar em bateria descarregando, gente, a nossa aqui está quase descarregando, já recebemos um aviso, já estamos indo para as partes finais, né? Então, assim, faz a conclusão aí, depois eu dou um fechamento. Não, eu ia perguntar a questão, porque na infância, né, por exemplo, como eu mencionei, trabalho, atividade de vida diária, né, trabalho de socialização. O que hoje é trabalhado muito? O que você muito trabalha em você? Eu acho que é mais a socialização. Para mim é muito difícil a socialização. Né? A Eunice trabalhou comigo, sabe que eu me fechava na biblioteca. Tinha reunião de professor, aquela coisa, eu ia mais porque eu era pressionada, mas eu não gosto muito de socializar. Acho que a socialização para mim é mais difícil. Ainda é o mais difícil, é o que mais me sobrecarrega, né? E assim, também agora eu tenho muito porque é difícil de falar. Sim. Então eu tenho muitas, então eu mascarava muitas. Né? Então você se permite os seus alívios através da estereotipia agora. Agora forma eu tranquila. estou mais preocupada se as pessoas estão vendo, então se vão achar estranho. Que perfeito, gente. Eu não me preocupo mais tanto, sabe? Me deixo lá, eu me perco nos meus hiperfocos mesmo. e eu me permito viver porque eu não vivi antes. Que é o seu hiperfoco agora? Eu nunca largo o livro, né? A leitura eu nunca largo. Eu tenho esse hiperfoco há muito tempo. Eu já tive essa da tecnologia, né? Agora eu tenho menos, mas eu já fui muito focada em coisas de computador, programar. Olha. Essas coisas assim. Já tive muito nisso. Agora eu estou nos livros e querendo fazer roupas de crochê. Ai, que legal, amo isso. Igual eu que de crochê. Já veio. Me amarro, eu amo coisa de crochê. Aí vou passar umas cositas para tu. Aí eu tô fazendo curso para me aperfeiçoar, que como estava trabalhando, que eu não queria, não estava. E livros, eu amo livros. Perfeito. Você fez ou faz algum tipo de terapia? Faz diagnóstico? Eu estava fazendo.
eu estava fazendo, mas aí tem aquele negócio do plano de saúde subir muito, aí você tem que trocar, e eu dei uma parada, mas quero retornar. Porque lá eu aprendi muita coisa, assim, sobre como você administrar muita coisa, exercícios para você estar fazendo, que vai melhorar seu foco, conversação, né? A questão de olhar no olho, né? Que para mim ainda é um pouquinho incômodo, mas eu já consigo mais. Né? Porque antigamente eu sabia que as pessoas tinham necessidade que eu olhasse para elas para conversar, né? Mas eu nunca olhava no olho. Eu olhava em detalhes que a pessoa tinha no rosto. Então eu sabia dizer tudo que a pessoa tinha aqui, mas o olho é a sensação, é que a pessoa está olhando a sua alma, está te desnudando, assim, sabe? Desvendando coisas que você é assim, incômodo. Aí agora eu já estou melhorando bastante coisa. Melhorei bastante, assim, muita coisa mesmo. Que bom. Falo muito, viu, gente? Falo. Mas é só nessas situações, igual eu tô aqui, eu tô falando de uma coisa que agora está sendo meu interesse. Então, eu vou falar muito, falo muito sobre aquilo, né? Mas se for outro assunto, eu até falei com meu esposo, nossa, querido, tanto você crê em você, que e a gente vai para consulta, ele senta assim, ele fala com todo mundo, fazendo lá comigo. Se eu sentar lá e ninguém falar assim, boa tarde, eu não falo com ninguém. E tudo bem, não me faz, assim, não me sinto mal. Sabe, por isso. Então, se alguém tiver com essa dificuldade... Agora pertence ao outro, não a você, né? Tudo bem. Já estamos caminhando para a conclusão, gente. As diferenças realmente no outro devem ser concebidas não como inferioridade, né? Mas é uma singularidade. Eu quero deixar bem essa palavra. A singularidade. Todos nós temos a nossa singularidade. E respeitar isso é libertador. Mas primeiro você tem que se respeitar. Então, descobrir os diagnósticos, seja do TEA ou qualquer outra coisa, é respeitar a sua singularidade e viver isso sem um peso tão grande, né? Entender essa singularidade é um ganho assim, para a vida. É ganho para os professores, entender o aluno, para o cuidador, é ganho para o pai, para os pais, foi um ganho para vocês, e ganho para a própria pessoa, respeitar a sua singularidade, né? Entender a história de vida, né? Da infância até hoje. Não liguem para os comentários negativos, tá? Se descubram, procura um profissional sério, porque eu vi de neurologistas, de psiquiatras, de psicólogos, falando que para mim não ia fazer diferença se eu fosse ou não fosse, se eu tivesse diagnóstico ou não, que já tinha vivido mesmo isso aí, que isso aí era uma coisa de modismo, estava aparecendo agora, todo mundo tinha características. Nossa. Sim, há características que, né, que pode ser que você tenha, mas não quer dizer que você não é e também não quer dizer que você é. Então, procura um profissional sério, né, comprometido e procure saber qual é a sua singularidade. Ótimo, essa é a palavra. E nós também chamamos isso de quê? Nós chamamos de autoconhecimento. Esse será o assunto do nosso próximo podcast, autoconhecimento, né? Porque entender o que você gosta, o que você não gosta, respeitar, saber dizer não, parar de usar o masking, fazer o que o outro quer ou deixar de fazer o que você quer, isso é sofrimento, né? Então, o que te deixa triste, como você gosta de ser tratado, dividir o que é seu e o que é do outro, né? Isso é libertador. E conhecer os seus pontos fracos, respeitá-los e nos fortes investir. Esse é o assunto para o nosso próximo podcast. E vou deixar um filme aí, só um instantinho. Assistir série Atypical. É uma série maravilhosa. Se você puder, já assistiu? Assisti. Assisti também é uma advogada que é autista. Advogada extraordinária, eu acho. Tem na Netflix. E o famoso é The Big Bang Theory. Ai, gente, aquele rapaz lá
Ele é um autista muito legal. Várias Vai dicas. ajudar vocês a entenderem muito dos comportamentos de vocês, assim, principalmente depois do diagnóstico. Que Perfeito, legal. gente. Então, aí, tá vendo? Calmamente, para acalmar a mente, traz aqui série, filme, indicação, né? Para você já ir se acalmando aí. E nós convidamos vocês aí pro próximo, né? Sim. Fala aí, Se a Mireia. gente pudesse, eu teria muitas perguntas mais para fazer. Porque eu acho assim, eu falei, eu acho que vai ser um episódio muito legal. Vai prender assim. Porque, querendo, as pessoas querem saber muito disso, né? Acho que vai alertar, trazer essa questão de como foi positivo, de como trouxe a questão do autoconhecimento, né? A questão da própria depressão. Isso vai fazer de uma forma muito boa para quem estiver assistindo. Né? Porque, igual a Anísio falou, geralmente quando recebe um diagnóstico, as pessoas olham como um negativo muito grande. Pronto, agora o que eu vou fazer? Agora nem não, né? Se continua uma vida, eu entendi lá na minha infância tudo que aconteceu, por que eu me comportava daquele jeito. E não é uma coisa incapacitante, né? Porque eu consegui estudar, fazer faculdade, eu consegui dar aula, eu consegui trabalhar por 31 anos na Secretaria de Educação. Né? Então não é uma coisa incapacitante. Exatamente. Então, não é uma coisa que tem que se assustar. É uma coisa que você tem que lançar a mão para você se libertar mesmo. A nova fase da vida, depois de aposentada, livre, leve, eu me respeito, eu me amo. Olhar para a criança que... e tudo bem, perfeito. Maravilha. E olhar para a história de vida de que, ufa, agora eu entendi. Entendeu até o pai, gente. Entendeu o pai, entendeu a mãe. Nossa, que perfeito. É libertador, gente. Tá uma delícia aqui. Gente, foi maravilhoso. Viu? Nossa, eu tô amando fazer isso, eu tô aprendendo a cada semana. A gente queria muito te agradecer. Se pudesse, a gente ficaria aqui horas. Eu tenho certeza que quem assistir, né, e pegar um pouquinho do que foi falado, assim, vai se acolher melhor. Né? Se acolher. Se entender, se acolher, entender essa individualidade, essa singularidade. Né? Se quiserem, estou à disposição. Gosto de falar. Eu acho que realmente tem muita coisa ainda, né, que muitos adultos vão se perceber nessa situação. Muitas coisas que tem que tentar tirar de vocês, mas que a gente retoma. Retoma a vida e vive mais feliz. Assim, eu creio que foi na hora certa. Ai, que bom. Mas fiquem atentos, tentem fazer isso mais cedo. Perfeito, gente. Independente de ser o autismo ou outra coisa, né, o autoconhecimento é libertador. Semana que vem, no próximo podcast, autoconhecimento. E aí nós vamos abordar várias outras áreas. Quanto isso é gostoso, é libertador. É para a vida toda, um autoconhecimento. Para cada fase da vida há uma libertação, né? E para desfrutar o que você tem para este tempo para viver. E algo diário. Fica aí a nossa mensagem. A gente fechou o mês de abril, né? Eu acho que com chave de ouro. Sim. A gente já atingiu nossos objetivos com esse mês de abril. Sim. Né? Então a gente está fechando assim, acho que não teria outra forma de fechar. E vamos iniciar agora, né? Os próximos passos aí dos próximos meses. Isso. Agradecendo a você, a sua audiência. Curte aí, compartilhe. Você que tem sua família, seus amigos, que você sente que ele deve conhecer. Olha, você vai estar contribuindo para a pessoa também se autoconhecer e é libertador. Ok? Muito obrigada pela vossa audiência. O nosso cinegrafista, muito obrigado. E vamos estar no próximo podcast para você aprender a se acolher, se conhecer, se respeitar. Ok? Tchau, tchau, muito gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau.